Estamos começando mais um Pod Contas, o podcast da EPCP. Para mais conteúdo sobre gestão pública, finanças públicas, prestação de contas e outros temas relevantes, nos acompanhe pelas redes sociais, no Instagram em @epcp.tcesp e no YouTube, no canal da Escola Paulista de Contas Públicas. Até lá! Olá, sejam bem-vindos ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP, vinculado ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Hoje eu recebo Evelyn Lima. Ela é jornalista, especialista em redes sociais e em meio ambiente, é diretora do Árvore do Futuro, uma organização focada em ambientalismo racional. Evelyn, muito obrigada por topar conversar conosco. Bom dia, Maurício, tudo bem? Eu que agradeço a participação aqui com vocês, espero poder contribuir bastante. Vai poder sim, Evelyn. Eu acompanho já o trabalho aí do Árvore, muito legal o trabalho, e falar de ambientalismo assim de um jeito diferente, né? E falando nisso, queria começar já perguntando um pouco da organização Árvore do Futuro, porque acho que sempre traz muitas informações interessantes, né? E você aí que é especialista em comunicação, acho que deve ter seu dedinho aí. Noto que muitas organizações ambientalistas também, elas trabalham com uma forma mais assim, mais sensacionalista, ou até às vezes apocalíptica, tipo assim, doe para nós porque o mundo vai acabar. Se você não fizer algo agora, o planeta vai estar em risco. Ou seja, sempre uma coisa assim bem negativa, né? Uma imagem bem negativa. E o Árvore não. O Árvore trabalha com coisas assim, apontando o que está melhorando, soluções também, né? Melhores formas de preservar o meio ambiente, melhores formas de diminuir poluição, de ter uma energia mais eficiente, sustentável. Então, ou seja, em vez de falar só do problema, a Árvore sempre aponta soluções. Então, eu queria ouvir de você, é isso mesmo? É por aí? Essa é uma linha editorial, né? Uma pegada de vocês mesmo? Então, o Árvore ele nasceu, né, para justamente trabalhar com essas soluções de mercado para o meio ambiente. A gente acredita que a prosperidade ela não é um empecilho à preservação ambiental, pelo contrário, ela é um instrumento, né, para que isso aconteça. E um dos exemplos mais legais que eu acho disso é o que aconteceu no norte da África subsaariana. Essa região é a região que tem mais queimadas no mundo, ela concentra cerca de 70% do total das queimadas que acontecem no mundo. E houve por lá uma redução de emissão de dióxido de carbono de 4,5% entre 2005 e 2017. Como que isso aconteceu? As queimadas, elas passaram a cair nessa região justamente com o avanço da economia, porque antes as pessoas ali, elas viviam principalmente da agricultura de subsistência, né, que não tem os materiais que a gente tem, a tecnologia que a gente tem, que a gente costuma ter para a agricultura, então eles faziam queimadas, né. Com o avanço da economia, eles passaram a emitir mais poluição pelo transporte, mas ainda assim isso diminuiu as emissões gerais, né? Porque as pessoas elas estavam se dedicando a outras atividades econômicas. Então, olha como uma coisa que passaria despercebido, né? Que seria simples assim, acabou ajudando o meio ambiente. E hoje a gente vê que grande parte dos ambientalistas eles focam no alarmismo, né? Eles tentam mover a opinião pública assustando as pessoas. E a gente não acredita que precise disso para preservar o meio ambiente, né? Eu acho que a gente, na verdade, né, tem essa política de honestidade mesmo, de trabalhar com dados reais, até porque para resolver um problema a gente tem que saber de onde a gente está partindo, né? Então a gente precisa saber o cenário mesmo quando ele é mais positivo, digamos assim, do que o que as pessoas costumam falar por aí. Não sei se eu respondi adequadamente a sua pergunta. Achei curioso, o cenário é mais positivo, você já tem uma... É aquela coisa, né, aquele exemplo clássico lá, que tem o copo e ele tá até a metade, né? Para os pessimistas, ele é o copo meio vazio. Para os otimistas, ele é o copo meio cheio, né? Às vezes tem essa questão de perspectiva mesmo, né? Inclusive falando em otimismo, né, um dos autores que a gente mais gosta no Árvore do Futuro é o Matt Ridley, que escreveu o livro Otimista Racional, e ele fala sobre isso também, né, sobre essa questão do copo meio cheio, do copo meio vazio, e ele traz dados, né, ele fala
Meio ambiente não é o único assunto do livro, na verdade, ele fala de muitas outras coisas, mas é um livro que serve também para quem quer aprender mais sobre essas questões ambientais. Ah, sim, falando nisso, isso também me lembra que esse livro é bem legal mesmo, e ele me lembra que ele tem um portal também que chama Human Progress, né? Progresso humano aí, que ele mostra como tem muita coisa que melhorou, né? Apesar da gente sempre falar dos problemas, tem muita coisa que melhorou e vem melhorando e continua melhorando, né? Questão de qualidade de vida, assim, como expectativa de vida, né? Mortalidade infantil em queda, esse tipo de coisa também, para além do meio ambiente também. Mas bem legal, Evelyn. Assim, né, nessa pegada, tem um outro livro que a gente pode indicar também, que é o Factfulness, né, que o Hans Rosling, ele é um nome um pouco difícil. Ele escreveu com a família dele, e é um livro que eu acho que ele traduz muito, né, porque a gente é tão pessimista com relação ao meio ambiente. Ele fala de várias questões que nos influenciam. Uma delas é até mesmo uma questão midiática. Quando eu falo isso, eu não falo no sentido nem de demonizar a mídia, mas do funcionamento natural da mídia. Porque, por exemplo, na sua rua tem algumas árvores, né? Essas árvores estarem de pé não é notícia. Se elas caírem em cima de um carro, é notícia. Então, a gente acaba tendo uma visão pessimista do meio ambiente, porque a gente acha que, quando a gente vê as notícias, né, falando de desastres ambientais, significa que eles estão aumentando, mas na verdade não. Pelo contrário, né? Na verdade, as mortes por desastres ambientais elas estão até diminuindo. Mas o que eu quero dizer é que as coisas funcionando como elas devem, né, não é notícia. Então, as coisas boas, elas não costumam ser notícia, a menos que sejam excepcionalmente boas, né? Então, isso também induz as pessoas a acharem que a gente vive num cenário apocalíptico, né? Sendo que, na verdade, não é. É até o funcionamento natural da mídia mesmo, de noticiar aquilo que não é o comum, né? Aquilo que, quando tem alguma coisa errada ali. Falando nisso, tem um ponto aqui que eu estava querendo abordar mesmo, que é justamente nessa linha aí, sobre o que é notícia e o que não é, qual notícia boa ou ruim. No ano passado, eu gravei um episódio aqui do nosso podcast, que foi o episódio 33, para quem quiser conferir depois, que foi com o Carlos Lacava. Ele é especialista em meio ambiente da CETESB, que é a Companhia Ambiental Paulista, né? E ele trabalha na área de controle da poluição. E aí, um trabalho que ele publicou, eu vi o trabalho, a gente conversou sobre esse trabalho lá no episódio 33, falando sobre como a poluição diminuiu no estado de São Paulo. E a poluição diminuiu, né, especialmente automotiva, né? Estou falando principalmente automotiva, em relação a carros, motos, caminhões, etc. Mesmo com o aumento da frota nos últimos 20 anos. Então, você pega nos últimos 20 anos, mesmo a frota tendo aumentado, a economia hoje é bem maior que há 20 anos atrás, a população é maior, ou seja, em teoria, a poluição poderia ter aumentado, né, com tudo isso acontecendo, mais gente, mais economia, mais transporte, mas na realidade diminuiu. E por quê? Por causa dos avanços tecnológicos. Isso é uma coisa que ele faz questão de frisar, né? Ele traz, por quê? Porque o carro de hoje não é o carro de 20 anos atrás, o caminhão de hoje não é o caminhão de 20 anos atrás, a moto de hoje não é a moto de 20 anos atrás. E isso faz com que a poluição tenha baixado tanto por veículo, apesar da gente ainda ter muito veículo antigo, né? Tem veículo de 20 anos que ainda está aí rodando, né? Mas os novos poluem tão menos, que aí, no geral, mesmo aumentando a frota, e mesmo ainda tendo muitos veículos antigos, né, a poluição total diminuiu. E aí eu achei super curioso, porque é justamente isso, né? Esse tipo de coisa quase não sai notícia, né? Poluição cai no Brasil, poluição cai em São Paulo, poluição cai, né? Emissões caem, esse tipo de coisa quase não sai notícia, né? Normalmente sai notícia ao contrário, né? Quando sobe, quando aumenta, e é um pouco desse viés, infelizmente, né? Do que você falou, que é um viés sempre, talvez, de buscar uma notícia mais impactante, e às vezes essa notícia impactante, infelizmente, é uma notícia ruim. Apesar de que essa eu achei até surpreendentemente impactante também, né? Que a poluição caiu, mesmo com a frota e a economia e a população aumentando. Acho essa uma questão interessante. Mas aí eu queria ouvir de você sobre justamente esse ponto da tecnologia e da inovação, né? Você acha que a tecnologia e a inovação podem resolver outros problemas ambientais, além da própria poluição aí que eu mencionei? Ou seriam necessárias leis, por exemplo, que banissem coisas, tipo
banir, sei lá, o combustível fóssil, ou banir o uso de plástico, ou banir as coisas, assim, de maneira geral? Você acha que qual a perspectiva melhor? É uma perspectiva mais agressiva do ponto de vista legal, estatal, regulatório, ou talvez essa questão da tecnologia, uma colaboração com a indústria, com a academia, com a ciência, para gerar novos produtos e que impactem menos o meio ambiente? Então, eu acredito muito, né, nesse poder da tecnologia e da inovação, e não, quando eu falo acredito, eu não falo no sentido de crença injustificada, assim, né, mas, na verdade, pela própria história da humanidade, né. Quantos problemas ambientais não foram solucionados justamente graças a essas tecnologias, só que a gente não percebe, né. O próprio uso do plástico, eu estou até procurando aqui alguns exemplos de materiais que ele substituiu, que a gente usava da natureza, porque antes a gente usava muitas coisas de origem animal e também de origem de madeira, por exemplo, antes do reflorestamento, né, que a galera realmente derrubava a floresta nativa para produzir madeira, para produzir papel. E o plástico, né, ele substituiu muitos desses materiais e acabou se tornando aí muito presente no nosso dia a dia, né? Mas muitas vezes a gente não se pergunta como era antes ou não repara, sendo que, na verdade, essa parte da tecnologia, ela também acontece de forma natural, o próprio, não natural no sentido de que dá na natureza, mas no sentido da ordem de como a indústria funciona, né? Sem que haja alguém exigindo que haja alguma mudança, porque assim, as pessoas elas sempre buscam, né, fazer mais com menos, né? Então, até mesmo para que as suas atividades econômicas sejam mais lucrativas. Então, nesse sentido, o desperdício ele é sempre algo a ser combatido, né? Então, muitas coisas que a gente hoje consegue aproveitar mais do que antes foi graças a esse avanço tecnológico e a esse direcionamento de fazer mais com menos também. Eu consegui responder, não sei. Claro, eu acho que faz sentido, né? Realmente, que é um pouco do. Acho que você está querendo dizer assim, não necessariamente a empresa vai inovar e criar por exemplo, um carro menos poluente simplesmente por querer melhorar o meio ambiente, mas às vezes é porque esse carro vende mais ou porque ele tem um processo tecnológico nele que diminui custo também. Então tem uma série de coisas, né, que as empresas buscam, né? Buscam, porque assim, elas têm que preservar, mas ao mesmo tempo elas também continuam querendo lucro ali, né? Então, às vezes é importante alinhar uma coisa com a outra, né? E eu acho que a tecnologia faz isso, né? Você cria um novo produto, que é o produto que as pessoas querem, e você pode usar esse tipo de coisa como marketing, dizer que você é mais sustentável que a concorrência, por exemplo. Então, acho que isso faz sentido, sim. Eu lembrei de alguns exemplos, né? Só para responder melhor, é que às vezes dá um branco na gente, mas, por exemplo, o próprio celular que você tem hoje, né? O smartphone. A gente fala muito na escola, por exemplo, eu não sei, na verdade, se todo mundo teve isso, né? Mas no ensino médio, por exemplo, a minha professora falou para mim sobre a obsolescência, né? Aí tinha obsolescência programada, tem mais de um tipo, né, de obsolescência, que é aquela ideia de que basicamente que a indústria ela já programa o fim da vida útil de um produto para que você compre outro, né? Seria algo mais ou menos nesse sentido. Mas e hoje a gente fala muito de consumismo, né? Que, por exemplo, sai um iPhone novo, a pessoa está com uma versão novinha, ela vai lá e troca por um outro mais novo ainda, ou um smartphone de uma outra marca, a mesma coisa. Mas se você parar para pensar, quantos objetos o seu smartphone ele não está substituindo? Porque num smartphone só, você tem um lugar que você escreve, então você não precisa de uma máquina de escrever. Você tem um mensageiro, você envia mensagens, não precisa de um outro aparelho para isso, porque antigamente você tinha não sei se era bip, eu não sei como chamar, mas eu era muito criança, mas tinha uns aparelhos eletrônicos específicos só para você mandar mensagem também, né? Você tem uma câmera fotográfica dentro dele,
você tem... E o telefone, né? Que é o que a gente até esquece, às vezes, de fazer ligação, mas você tem ali... E é como se fosse também um mini computador ali. Você faz pesquisa no Google, você faz o que você quiser. Tem calculadora. Enfim, tem um monte de função que você precisaria de vários equipamentos e você tem um só, né? Apesar de que o consumismo não deveria ser incentivado, mas está aí um bom exemplo do smartphone. Em relação aos exemplos que eu estava tentando lembrar do plástico, por exemplo, ele reduziu o desperdício de alimentos, porque você tem ali a conservação melhor dos alimentos com aquelas. Não é fita plástica, né? Mas com plástico mesmo, que você usa ali para envolver carne, fruta, enfim, que conserva melhor os alimentos. O plástico também substituiu o uso do marfim, né? Que ajudou a preservar animais como elefantes e hipopótamos. Ele substituiu nas cerdas de escovas os pelos de animais. Também substituiu barbatanas de baleias, que eram usados em espartilhos antigamente. Enfim, tem uma série de benefícios aí do plástico, inclusive ambientais, quando a gente fala, por exemplo, de não caçar mais elefante ou hipopótamo para o material que hoje pode ser substituído pelo plástico. E a gente pouco ouve falar disso, né? E isso não aconteceu porque o governo chegou, o governo, sei lá, a rainha da Inglaterra, o presidente americano chegou e falou assim: inventem um material para substituir o marfim, por exemplo. Né? Não foi isso que aconteceu. As pessoas, né, empreendedoras, criaram esses materiais, a indústria passou a vender, e hoje a gente tem esses materiais sendo oferecidos aí em larga escala para todo mundo. Então, antes, né, da gente dizer, é um problema, o uso que a gente tem do plástico, a gente usa demais, a gente também deveria ver o que a gente estaria usando se a gente não estivesse usando esses materiais também, entendeu? Com certeza. Você falou aí do BIP, eu também sou novo, assim, eu também lembro que tem, mas também não peguei muito não. Vou denunciar a minha idade positivamente, mostrando como eu sou jovem e não lembro tão detalhadamente do BIP também, apesar de saber o que é. Lembro que as pessoas usavam, né, na cintura, eu lembro, assim, vagamente. Eu lembro de ter visto isso muito em filme, esses filmes, assim, Sessão da Tarde, que a gente mesmo? via, né? Também nunca vi um pessoalmente, não. Olha isso, muito Né? jovem. Nunca vi pessoalmente. Bem, e realmente o smartphone substituiu câmera digital, calculadora, o próprio BIP, né, uma série de coisas. Então, realmente tem esse lado positivo. Realmente é mostrar os dois lados, né? Realmente a pessoa que, sei lá, que compra um celular novo a cada 6 meses, ela tá um tanto quanto descontrolada, vamos dizer assim. Mas, por outro lado, o ganho de produtividade e até de sustentabilidade, né, juntando tanto de coisa que a gente produzia em uma só, realmente é bem interessante também. Mas falando de sustentabilidade, tem uma outra área que é constantemente debatida aí na imprensa, que é a agricultura, né? E eu acho que a agricultura brasileira, especificamente, é muito criticada, né? É curioso, como assim, eu não vejo tantas críticas a outras agriculturas, assim. E assim, criticada injustamente muitas vezes, né? Eu não quero dizer aqui que não existam problemas ambientais na agricultura brasileira, a gente sabe que tem, né? Tem desmatamento ainda também, tem uma série de problemas, mas também tem muitos avanços, né? E o que me deixa um pouco chateada é que muitos ambientalistas não param para comemorar esses avanços. Porque, por exemplo, quando eu vejo um dado que a agricultura brasileira ela teve uma redução de emissão de carbono de 69% desde 1990, eu paro para tanto compartilhar essa informação com as pessoas, como para comemorar também. E muitas vezes, muitos ambientalistas ficam presos no pessimismo. Então, só falam a agricultura brasileira é horrível, mas não reconhecem os avanços. E, na verdade, não é horrível, né? Eu falo isso mencionando as falas deles, porque desde 1990, né, como eu falei, a emissão de carbono, por exemplo, da agricultura brasileira caiu 69%,
E isso se deve a muitos instrumentos que os ambientalistas criticam também, né? Porque o ganho de produtividade, de você produzir mais em menos terras, se deu através do uso de agroquímicos, se deu através do uso de transgênicos também. Inclusive, tem um dado sobre os transgênicos que eu posso trazer depois, eu vou dar uma procuradinha também, que a gente tem esse dado aqui no Árvore, sobre a poluição que ele evitou, né, no cenário brasileiro. Então, como a gente falou mais cedo, né, as pessoas se prendem muito ao alarmismo. Pois é, então, é como se assim, também se foca muito nisso, e mais até em relação ao Brasil, assim, eu vejo que, por exemplo, você vai ler sobre a agricultura americana, não tem tanto quanto igual ao Brasil, assim, que eles são tão desmatadores ou destruidores no meio ambiente. A agricultura europeia é a mesma coisa, especialmente a francesa, né, que é a maior da Europa, você não vê tanta coisa, tipo assim, a França destrói o meio ambiente, ou coisa do tipo. Agora, com o Brasil, cara, é um negócio assim que é toda hora, né? Infelizmente, eu acho que até aqui dentro do Brasil mesmo, tô nem falando só lá fora, não. E E a acaba que. própria. Desculpa, pode falar. Não, é isso, é só porque acaba que a gente não foca muitas vezes nesses avanços, né? No avanço tecnológico. Eu vi um material que eu não lembro se foi, não. Acho que foi no próprio Árvore que eu vi, de uma cientista brasileira que desenvolveu o melhoramento da terra com as bactérias do tropicais, né? Aqui no Brasil tinha bactérias que podiam ser usadas para fertilizar o solo, né? Ou seja, uma fertilização totalmente biológica, natural, que já eram de bactérias presentes no solo, elas já levavam nutrientes, né, para as plantas. Aí você podia, enquanto ser humano, aumentar um pouco isso, fazer elas levarem mais nutrientes, né? Então você, sei lá, tornar o ambiente mais propício a que essas bactérias levassem de fato esses nutrientes. E isso aumentou muito aí a produtividade brasileira. Ou seja, a ciência, a tecnologia, ainda mais uma cientista, né, uma mulher, assim, ainda que está em alta isso, e também é uma coisa que é pouco falada. E também tá aí uma coisa assim, sensacional. Essa cientista, ela não chegou a ganhar o Nobel porque ela faleceu, né? Infelizmente, se ela não tivesse falecido, ela poderia ganhar o Nobel, que o Nobel só é dado a cientistas vivas. E assim, a própria pecuária também, né, que é muito demonizada. A pecuária brasileira, ela também teve queda de 68% nas emissões de carbono nos últimos 30 anos, né? E, cara, são dois dados que a gente deveria estar se orgulhando, estampando, fazendo propaganda do Brasil, no sentido de, olha, a gente está produzindo, mas a gente também está preservando, e usar isso até como incentivo para os produtores, né? Tanto para os pecuaristas, como também para o pessoal da agricultura. Porque hoje a gente tem nas escolas, principalmente, né? Nas redes sociais também, uma visão muito pessimista das coisas. E isso não é bom para ninguém, né? O que a gente ganha, até mesmo em questão de preservação ambiental, com esses mitos alarmistas, né? A gente não ganha nada com isso. A gente a gente não preserva mais o meio ambiente sendo alarmista também. Com certeza. Eu acho que faz sentido você noticiar o que é ruim quando está acontecendo, mas também tem que buscar um pouco o que é bom. E até o que é bom e muito interessante, né? Como esses fatos aí que a gente tem debatido aqui, essa diminuição das emissões, as inovações tecnológicas do setor, etc. Mas aí a gente falou então do campo, né, da agricultura. Eu queria falar um pouco das cidades, né, do meio ambiente urbano, que também é outro que é bem negligenciado, né? A gente fala de meio ambiente, aí, assim, parece que também só tem a Amazônia. É claro que a Amazônia é super importante, mas assim, tem o meio ambiente urbano, é até onde a maior parte da população mora, né? Mora em cidades hoje. E o meio ambiente urbano não é muito bem gerido no Brasil, infelizmente. Claro que tem coisas gravíssimas que parece que finalmente receberam mais atenção nos últimos anos, por exemplo do saneamento básico, é algo que a gente tem discutido muito mais. Aqui no tribunal mesmo a gente lançou um manual sobre o novo marco do saneamento, então é algo que a sociedade brasileira tem se preocupado mais, que me deixa feliz, porque é realmente um problema gravíssimo. Mas tem outros problemas aí em relação às cidades, como elas são organizadas, como é feito o transporte nelas, etc. E aí, eu queria ouvir de você
sobre as características das cidades, né? E como fazer para elas serem mais sustentáveis, né? Eu lembro que isso aqui é uma coisa que a gente discute aqui de vez em quando, porque a gente tem um setor aqui do tribunal para falar sobre desenvolvimento sustentável, os objetivos do desenvolvimento sustentável, os ODS lá, e esse é o ODS 11, né? O ODS 11 é cidades e comunidades sustentáveis. Cidades e comunidades sustentáveis. E como a gente lida muito com cidades, né, com os municípios paulistas aí, mais de 600, né, 644, que a gente lida aqui, quais são essas características, né? O que você pode colocar para nós aqui? Bom, em primeiro lugar, a própria densidade das cidades, né? O fato de você ter várias pessoas concentradas numa área é muito melhor para o meio ambiente, né? A gente costuma, quando você pensa, por exemplo, em cidade, meio ambiente, qualidade de vida, as pessoas pensam primeiro em, vamos morar longe do centro da cidade, numa área mais afastada, quem sabe numa parte rural de uma cidade, porque isso vai ser melhor. E não é assim. Na verdade, quando você dobra a densidade da cidade, né, ou seja, a concentração de pessoas naquela área, você reduz 42% das emissões de CO2, por exemplo. Isso tem alguns fatores envolvidos, né? Um deles é a própria emissão de carbono do trânsito, né? Porque você está mais próximo do seu trabalho ou da sua instituição de ensino, você vai reduzir a sua pegada de carbono, né? E hoje as pessoas elas querem fazer o contrário, elas querem leis de zoneamento que empurram as pessoas para longe, para mais longe do centro. Então você aumenta tanto a questão da emissão do transporte, como também em muitas cidades no interior do Brasil, por exemplo, você gera abertura de novas áreas, o que também não é bom, né? Porque quanto mais gente numa área menor, no sentido ambiental, é melhor do que você abrir novas áreas para que as pessoas morem, né? Então, essa parte da quantidade de pessoas, da densidade urbana, ela também faz muita diferença para o meio ambiente. E, em relação a isso também, tem, claro, a questão do saneamento básico, né? Que é um problema do Brasil, que é um problema aí que se arrasta há anos. O Brasil, ele tem, em sua maior parte, né, um saneamento básico assim medieval, ou seja, a ausência do saneamento básico, que é uma coisa que a gente espera que mude aí com o marco legal do saneamento, né, com as empresas privadas podendo aí concorrer à prestação do serviço, né, de tratamento de água, tratamento de esgoto, para que isso melhore também, né? Porque hoje o que acontece é que o governante, para ele é muito fácil, né? Até isso também tem a questão ainda dos aterros sanitários e dos lixões também, que é um outro problema que a gente precisa resolver no Brasil. Porque hoje, voltando ao que eu ia falar anteriormente, é fácil para o governante chegar e falar, olha, o canudinho de plástico é um vilão, eu vou proibir aqui na cidade tal, e agora vocês vão ter que usar canudinho de papel, em vez de fazer, por exemplo, um aterro sanitário adequado para o lixo, em vez de fazer com que a coleta de lixo funcione adequadamente e chegue em todos os bairros. Então, o Brasil ele tem muito essa questão de fazer para inglês ver, né? Você faz uma lei como se aquilo fosse resolver o problema, sendo que não resolve, né? Então, a gente tem eu diria que assim, para a gente melhorar a sustentabilidade das cidades, a gente tem que melhorar a densidade urbana, né? Diminuir essas leis aí que atrapalham que as pessoas morem perto do centro das cidades, melhorar o saneamento básico, tanto na questão de água e esgoto, e também na questão do lixo, né? Acabar com os lixões que a gente tem por aí. Muito bom, todas essas são grandes prioridades aí do meio ambiente urbano, né? da preservação ambiental urbana. Muito interessante. E eu acho que a gente aqui no tribunal mesmo tem falado um pouco mais sobre esses temas, porque são temas majoritariamente de competência municipal, né? E realmente é importantíssimo que os municípios deem atenção a esses pontos para, de fato, criar uma cidade mais agradável, né? E mais eficiente, com menos poluição, menos emissões, etc. E um último ponto, Evelyn, que eu queria trazer para você é um ponto até que me chamou bastante atenção, porque é um tema que aparentemente parece polêmico até, que é o das sacolas de plástico
versus sacolas de papel. E por que eu acho que é um pouco polêmico? Eu quero até trazer pequeno depoimento, que é que quando eu era criança, assim, na época do BIP, que a gente falou aí, eu lembro que quando se falava em meio ambiente, se falava muito de papel, do uso de papel e como isso era ruim, né? Então, assim, até hoje a gente tem um pouco disso. Muitas vezes está lá no e-mail, a pessoa te manda um e-mail e manda assim, evite imprimir esse e-mail, né? Não imprima esse e-mail. Ou seja, para falar assim, ó, diminua o consumo de papel. Até hoje existe, mas naquela época eu acho que era uma peça muito forte, assim, central do ambientalismo e da preocupação ambiental, era com o uso de papel, porque se você vai usar papel é feito, né, com árvores, né, e árvores você vai gerar desmatamento, algo do tipo. Essa era a ideia por trás. Hoje em dia a gente sabe que, na realidade, as empresas de papel, muitas delas têm as próprias fazendas, não sei se é exatamente esse o nome, mas é como se fosse fazenda de árvore, né? No caso, a pessoa pega a árvore, faz papel, depois planta de novo, como se, né? Igual como planta grãos, né? O milho, o cara não vai plantar milho uma vez, ele planta, colhe, depois planta de novo, etc, etc. Planta outras culturas, né? Então, assim, é como se fosse uma fazenda. É sustentável, né? Desse ponto de vista. Mas eu lembro que era muito forte essa coisa do papel. Não pode usar papel, não pode. Aí depois foi substituído até por coisa descartável, né? Ou outras coisas que não eram papel, na realidade. Você evitava o máximo o papel e usava uma das coisas que é mais que a gente usa mais e até hoje é plástico. Né? A gente começou a usar muito plástico. Cada vez mais plástico. E aí eu queria ouvir de você um balanço sobre isso, né? Qual é a relação aí? O que é melhor para o meio ambiente? É o plástico, é o papel? Hoje em dia está cada vez mais na moda a gente substituir o plástico pelo papel, né? E aí, em várias áreas aí, tem essa colinha que a gente deu esse exemplo, tem os copos também de café. Por quê? E aí qual é a lógica também? A lógica de que o plástico ele não é ele demora muitos anos, né, para se degradar, enquanto o papel é mais rápido, né? Então, tem papel até que se degrada rápido até demais, né? Tem uma crítica que a gente faz aqui. Mas queria ouvir de você. Quais são, assim, tecnicamente, qual é o balanço aí entre plástico e papel? Bom, tem uma curiosidade sobre a sacola de plástico que eu acho bem interessante. É que ela foi inventada para salvar o mundo, né? Quando o criador, que era o engenheiro sueco Sten Gustaf Thulin, inventou a sacola plástica em 1959, ele se incomodava com o fato de que as florestas suecas estavam sendo derrubadas para a produção de, entre outras coisas, né, sacolas de papel. Claro que hoje, né, como você mesmo já adiantou na sua fala, não é assim que acontece. A gente não está derrubando, por exemplo, a floresta amazônica ou a floresta ou outras florestas para produzir papel, né? Geralmente vem do reflorestamento, né, do eucalipto e tal, é daí que vem. Mas em relação a isso, quando você compara as sacolas, por exemplo, as sacolas de papel, elas são piores que as de plástico em 7 de 8 indicativos ambientais. Eu vou falar para vocês quais são. Elas são piores em consumo de energia, consumo de água, emissão de gases de efeito estufa, acidificação atmosférica, qualidade do ar e formação de ozônio no solo, eutrofização de massas de água e produção de resíduos sólidos, né? O resultado mais contrastante é no potencial de eutrofização dos corpos d'água, que a sacola de papel é 13 vezes mais nociva que a sacola plástica. E assim, por que a gente não ouve falar disso? Com isso, eu não estou querendo dizer que a sacola plástica ela vai ser sempre melhor que a sacola de papel. Eu vou falar mais adiante sobre os cenários que devem ser analisados, né? A gente precisa fazer uma análise de ciclo de vida e até mesmo ver os hábitos das pessoas que usam e da cidade onde ela está sendo usada para falar sobre isso. Mas hoje a gente acaba vivendo num mundo em que já se supõe, as pessoas já têm como certo que as sacolas de plástico são piores que as de papel, sendo que não é assim, né? Mesmo hoje as sacolas de papel, elas sendo frutos, mesmo que hoje elas sejam fruto do reflorestamento, você gasta mais produtos químicos, mais energia, mais água para produzir essas sacolas,
se gasta mais energia também para o transporte, consequentemente, se emite mais gases né, no transporte, porque elas são mais pesadas. Então, por exemplo, num caminhão, num caminhão do mesmo tamanho, você teria mais sacolas plásticas do que de papel, porque as sacolas de papel, elas ocupam um espaço maior, elas são mais pesadas. Então, são dados aí que as pessoas não costumam falar, né? Em relação a qual é melhor usar, aí a gente tem que rever algumas questões. Por exemplo, uma cidade que usa aterro, né, onde os produtos ficam ali inertes, a sacola de plástico ela é melhor, porque que é até o problema, as pessoas tratam sempre como problema, né? Como ela não se degrada rápido, ela vai ficar inerte ali, então ela não vai emitir gás. Já a sacola de papel, ela vai emitir mais gases de efeito de mudança climática. Agora, se a sua cidade faz incineração, por exemplo, a sacola de papel, ela é melhor, porque na incineração ela não vai aí gerar grandes problemas ambientais. Tem também ainda a questão do uso, né? Porque a sacola plástica, o que eu acho um pouco controverso é que, por exemplo, quando eu morava em Açailândia, no Maranhão, foi até algo que eu não falei, né, quando eu me apresentei aqui, que eu sou de Açailândia, no Maranhão, eu ia no supermercado, daí eu pegava as sacolas plásticas, no supermercado mesmo, e depois eu reutilizava essas sacolas para armazenar e jogar o lixo, né, para tirar o lixo de casa, né? Então a gente sempre reutilizava essas sacolas de supermercado. Aqui em São Paulo, essa possibilidade ainda existe, porque você pode comprar a sacola, mas a gente geralmente usa sacola. A gente usa aquelas sacolas, bolsas retornáveis, né? Que você vai, usa várias vezes e tal. E aí, para colocar o lixo, a gente vai lá e compra sacos plásticos para o lixo. Então, não parece muito. Parece que dá na mesma, né? Você não tem muitos avanços quando você restringe o uso aí pela lei. Então, que é outra questão que deve ser levada em conta. Porque, geralmente, as análises de ciclo de vida, o que elas recomendam é que, para você ter o menor impacto ambiental, você reutilize ao máximo as sacolas, tanto as de plástico como as de papel. O brasileiro ele já faz isso, né? Já é natural das famílias brasileiras pegarem essas sacolas que elas adquirem em compras e reutilizarem em casa, no lixo de casa, para levar alguma coisa para algum outro lugar. Então, são leis que no Brasil, a princípio, parecem um pouco esquisitas, porque o brasileiro já costuma fazer o que essas análises de ciclo de vida recomendam. A sacola de papel, por exemplo, você precisa utilizar ela 4 vezes para compensar aí a pegada de carbono dela, né, para compensar os impactos ambientais. Só que geralmente, né, não vou dizer que nunca, mas geralmente as pessoas não reutilizam esses sacos de papel mais de 4 vezes, né? Esses, por exemplo, de padaria, que são mais fininhos, é meio impossível você reutilizar, mas já essas outras sacolas que são mais robustas, as pessoas até reutilizam. Então, é muito mais uma questão de observar o uso que você faz, a gente como indivíduo, quando vai utilizar, do que outra coisa. Mas, principalmente, eu acho que volta àquela questão que eu já falei anteriormente, que eu acho muito cômodo para um político ele eleger um material, seja o plástico ou o papel, como um grande vilão, e aí fazer uma lei restringindo o uso para dizer que está fazendo alguma coisa pelo meio ambiente, do que prover um bom saneamento, do que, por exemplo, permitir que empresas privadas prestem um serviço de saneamento melhor numa determinada cidade. Então, eu acho que muitas vezes essas discussões sobre restrição de determinados materiais, elas acabam muito mais em acomodação dos políticos, que são responsáveis, né, pela organização, conforme a organização brasileira, de resolver esses problemas ou de permitirem que empresas resolvam, que é algo que me incomoda muito, sabe? Essa questão de ficar muito na fala. E o pior é que muitas pessoas que se dizem preocupadas e informadas com o meio ambiente, elas não percebem isso, né? E isso eu acho que é um problema também. Até em relação ao canudinho, por exemplo, que você falou, quase ia me esquecendo de comentar isso. Ele é uma parte muito pequena do lixo que vai parar nos mares, por exemplo. É 0,000, não chega a ser
0,5% da quantidade de lixo plástico nos mares não chega a ser de canudinho de plástico. E aí tem até um dado que um palestrante do Árvore mencionou no evento que a gente fez na semana passada, é que geralmente não é o canudinho que mata as tartarugas, porque geralmente elas... E aí isso aí os biólogos vão saber explicar melhor do que eu, né? Elas acabam morrendo, se elas chegarem a morrer por algum produto plástico, por terem o seu canal digestivo, acho que se chama assim, obstruído, né? E o canudinho, ele não tem a capacidade de fazer isso. Geralmente, são outros tipos de lixo plástico ali, por exemplo, resquícios de pesca, que acabam também, né, matando esses animais. E numa cidade como São Paulo, por exemplo, que está muito distante do litoral, né, que em teoria tem o tratamento adequado do seu lixo, por que a gente vai proibir? Eu não sei se é muito inteligente substituir um canudinho de plástico, por exemplo, do seu milkshake, por 2 ou 3 de papel, porque geralmente você não termina de consumir o que quer que seja com o mesmo canudinho que você começou, porque geralmente ele começa a se degradar ainda enquanto você está usando, né? Então, Isso é são muitas verdade. questões aí. Isso é verdade. Pois é, eu acho que realmente a gente tem que. É por isso que é meio ruim você fazer uma política pública, né? Baseada numa manchete, né? A gente está falando que muitas vezes a manchete tem um poder de influenciar, mas que a seleção de notícias muitas vezes elas não é exatamente pelo próprio incentivo da coisa, né? Tem que ser algo mais chamativo. E aí, mais chamativo não necessariamente leva tudo em consideração, né? Ou tudo em consideração. Mas é isso, ó. Evelyn, gostei. Acho que até encerramos aí com um sistema mais diferentão aí, mas gostei bastante do papo. Realmente é uma perspectiva muito diferente. E vou colocar aqui, além, normalmente na descrição já coloco a descrição do nossa, né? Do Instagram, da escola, do podcast, etc. Mas eu vou colocar o do Árvore também para quem tiver interesse em seguir. Ah, Mas é é isso. isso. Desculpa te interromper. Eu esqueci de dizer que o Árvore tem um paper sobre isso, né? Sobre sacolas plásticas e sacolas de papel, qual é o melhor. Quem quiser acesso ao paper, procure em nossas redes sociais, @Árvore do Futuro. E principalmente, a gente está ativo hoje, principalmente no Instagram. E é isso. Obrigada. Obrigado, Evelyn.